Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini. Vou estar trazendo um vídeo do canal do BNS Animes. Vou estar trazendo um vídeo dele do TCX Star Slime, o nascimento da Ciel e a evolução do Rafael pro seu último nível. Aqui vai ter bastante spoilers, tá? Então, provavelmente aqui vai ser, eu acho, light novel, será? Ou web novel? Só a partir dele falando que eu vou saber se é light novel ou web novel. Afinal, as duas já chegou, passou a parte da evolução da Ciel, né? No caso do Rafael para Ciel. Então é bem provável que ele traga da Light Novel, afinal é ela que tá sendo os resumos do anime, né? Então, sei lá, vamos esperar para ver se vai ser Web Novel ou Light Novel. Bora lá para não ficar muito grande o vídeo. Uma das maiores habilidades do Rimuru, né, habilidades definitivas que a gente está falando, é o Grande Sábio, que na verdade já veio com ele desde que ele nasceu e Muito agora poderoso, se tornou o muito Senhor mesmo. da Sabedoria, Rafael. Mas ele tem uma terceira evolução, que é a Ciel. E galera, essa evolução é completamente diferente de tudo que você já viu. Então bora Chegou num ver, bora patamar conferir elevado. como que essa habilidade surgiu, o porquê que ela veio surgir e evoluir e qual é o impacto direto atribuído a todos os subordinados do Rimuru e nele mesmo também. Vem comigo! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Embora o Rimuru hoje tenha uma habilidade do Rafael que foi inclusive o que fez ele conseguir reviver todo mundo lá no anime, né, depois da guerra contra o Falmouth, ele invadiu o Tempest, a Ciel se tornou ainda mais incrível do que isso. Mas para te mostrar como que rolou essa evolução, que inclusive só beneficiou o Rimuru e toda a Tempest e Nossa, de transformar o fato Rafael mesmo, na cara. Ciel, que é um personagem que muita gente ama de coração, eu particularmente gosto muito dela, pelo fato da noiva do Rimuru e tal, eu preciso do teu gostei nisso aqui também. Então manda aquele like brabo pra gente, o brabo do Tensei, hein? Sempre mantendo a ajuda aqui no canal, pô, levantando o hype de Tensei, botando a gente lá em cima, e eu agradeço demais a você por fazer isso, por ajudar a gente sempre. Então prepara aí e vamos nessa. Rimuru, que estava dentro da capital enquanto esperava a chegada de Krishna, estava numa reunião com alguns nobres para garantir que haveria nenhuma rebelião ali dentro, tá? E também para inspecionar a cidade à procura de algumas coisas que poderiam ser usadas para melhorar ainda mais a capital de Tempest. Afinal, ele queria um reino próspero. As pessoas que tinham sobrevivido estavam passando por uma tristeza sem precedentes, cara. Não apenas os parentes, mas também o imperador deles caiu. E agora eles eram governados por um senhor demônio, que embora ele fosse do bem, não tinha como aceitá-lo facilmente assim. Mas os demônios do Rimuru, que poderiam se alimentar de algumas emoções, comeram a tristeza dessas pessoas, numa quantidade moderada, justamente para mantê-los afastados. O Rimuru tinha decidido exterminar se houvesse alguma rebelião, mas o que parecia não ser o caso agora, já que ele estava meio que controlando isso. De volta a dentro de Tempest, foi informado que uma luta com Dino imediatamente tinha acontecido e foi verificado o status dos subordinados do Rimuru. Xion e Souei quase não se machucaram, agora o Geld, cara, era o que estava à beira da morte. Até depois de vários dias de descanso, as suas feridas não tinham se curado, cicatrizado completamente. O que prova pra gente que ele lutou com dois seres de nível de um senhor demônio. Imagine, Literalmente, né? que era A realmente força. admirável pra gente, porque, mano, apesar de ele lutar com dois dos seres mais poderosos que existem, ele simplesmente conseguiu ficar vivo ainda, né? Ele sobreviveu Machucado, com mas base nisso. sobreviveu E ainda. ficou claro que isso ocorreu devido ao plano de batalha que usou o Geld como escudo. Ele foi lá sem empatia ou qualquer coisa, o que provavelmente tinha sido sugerido inclusive pelo Rafael. Mas o Geld ainda se sentia envergonhado, porque ele não foi capaz de repelir o ataque e servir apenas de escudo, sacou? Só que pro grau das suas feridas, trouxeram pra gente uma preocupação muito grande, principalmente pro Rimuru, e por isso ele prometeu ficar mais forte. Obviamente que o Rimuru ia ajudar o Geld a se tornar mais forte. E deixando isso de lado, o Rimuru foi lá e depositou 100.000 almas dentro do Geld para É fazer pra ele evoluir um evoluir para um verdadeiro Lorde Lorde Demônio dessa Demônio. vez. Porque o Geld não tinha aceitado lá no Festival da Colheita, mas agora ele simplesmente aceitou de bom grado, ele não ia recusar, né? Recebeu a bênção e novamente voltou ao seu descanso para poder alcançar o seu novo poder. Agora, lá no labirinto da Ramírez, ela estava dormindo, tendo alguns sonhos aí, pensando em como puniria o Dino por causa da sua ofensa. Enquanto isso, o Rimuru apareceu lá e elogiou os outros guardiões que lutaram corajosamente contra alguém muito Ainda mais mais o poderoso do que Zegion eles. mesmo. No caso, a gente está falando da Beretta, Adalman e o Albert, que conseguiram ganhar muito tempo em cima do Dino na batalha que a gente falou dele contra o Zegion, que rolou Zegion aqui no canal. Isso que eles fizeram foi chegou e uma tarefa destruiu, mano. esplêndida, só que eles reconheceram que ainda estava faltando muito para eles alcançarem um nível muito significativo de poder, e por isso o Rimuru também tinha colhido uma grande quantidade de almas durante a guerra,
que ele fez contra o Império, ele foi lá e fez a ascensão do Adalman e da Beretta, que agora também se tornariam senhores demônios, lordes demônios. Agora falando do seu filho, Zejon dispensa palavras e apresentações. O cara é incrível, mano. Uma Esse é gravação da batalha brabo, mostrou cara. como que ele conseguiu se Esse livrar do é Dino da brabo. forma mais fácil possível e sem mostrar a ele todo o seu real poder. Detalhe, ele não mostrou Olha o a real imagem, poder. cara, dele. Junto com o Diablo, eles dois eram pessoas que estavam em outro nível em termos de poder, tá ligado? Literalmente. Benimaru também se encaixa no meio. O negócio aqui é que, diferente dos outros subordinados, que à medida que evoluem melhoram suas habilidades, o Zejon desenvolveu uma Ultimate Skill que compensava por completo todas as suas fraquezas, como o maior poder físico e mental que possuía mais alta autoridade entre as habilidades definitivas. Em outras palavras, para você entender, ele era um ser totalmente equilibrado e feito para o combate perfeitamente. Só que a chave para isso tudo são as habilidades definitivas, cara, que inclusive é o que ajudou o Rimuru a entender a evolução do Senhor Sabedoria Rafael. Desde a chegada do Rimuru naquele mundo, ele possuía a habilidade definitiva que passou por várias transformações. É entendido depois que as habilidades poderiam evoluir por uma função do seu portador. Um herói, por natureza, por exemplo, portaria uma habilidade única, mas também tinha uma habilidade de espécies, fora as habilidades por nível de destreza, como o caso da esgrima. Então isso convencia o Rimuru de que o desejo fervoroso poderia sim levar uma pessoa a adquirir uma habilidade. Não pelo poder, mas por aptidão. E ao mesmo tempo, uma habilidade não funcionaria também se o seu portador não tivesse poder o suficiente para carregar, usar essa habilidade. Antes, ele acreditava que as habilidades finais superavam as únicas em todos os aspectos. E isso era verdade dentro de quase todos os casos, porque o portador de uma habilidade definitiva entenderia todas as leis do mundo e poderia usar toda essa energia de uma forma que um ser que não seja dessa classe não consiga usar. Mas tinham algumas habilidades únicas, como a prisão infinita, que tinha apanhado o Veldora, e também os duques demônios de habilidades únicas, que venceram os cavaleiros, que tinham uma habilidade definitiva alternativa, diferente do normal. Então não era uma coisa inteiramente verdadeira, né, por 100%, digamos aí que seja pelos 70%, 80%. Então é por isso que até surgiu a pergunta de o que são as habilidades definitivas. O Rafael tinha ensinado ao Rimuru como usar essa habilidade deles, e por isso parecia alguma coisa que transformava o Rimuru em invencível, mas era natural que alguém sem esse conhecimento não ia usar corretamente as suas habilidades. Como no caso do Dino, por exemplo. Apesar dele ser muito forte, ele tem uma habilidade definitiva da série do Pecado, que é o Rei da Preguiça Belphegor, um dos mais poderosos de todos, que foi superado facilmente pelo Zejon. No entanto, o Rafael já tinha previsto isso tudo, obviamente. Ele disse que enquanto o Zejon estivesse dentro do labirinto, não ia ter problema nenhum, porque o cara é outro nível. E assim o Rafael explicou que o usuário não é utilizou qualquer mal as suas subordinado habilidades, na verdade. O Belphegor nasce da natureza preguiçosa do seu portador. Então, quanto menos você se move, você se torna mais poderoso. Mas se acontecer o contrário, também funciona muito bem. Tipo, a recíproca é verdadeira, mano. Ao agir, se movimentar, atacar, essa habilidade perde significativamente seu poder. A maneira correta de usar é através dos seus próprios aliados. Ele usa os seus parceiros enquanto o próprio portador age de forma preguiçosa. E isso resultaria em alguém como o Dino usando uma habilidade final absurdamente forte. Mas, por exemplo, alguém como Guy Crimson entenderia essa natureza e ia dominar ela completamente. Portanto, essa habilidade é a verdadeira natureza do seu portador. Como no caso do Masayuki. Ele nunca pediu para ser um herói, mas a sua habilidade acabava convertendo ele em um herói, querendo ou não. Da hora esse personagem, cara, eu gostei a dele. habilidade é o mesmo que você compreender o coração do seu proprietário, do portador. E aí surgiu outra pergunta na mente do Rimuru. Será que poderia ser possível você duplicar essa habilidade definitiva ou entregá-la a um subordinado? A resposta é que, por exemplo, no caso do Dino, a verdadeira natureza da sua habilidade é semelhante à alternativa de Miguel. Dá a ele um presente final para os seus subordinados. Miguel faz isso com a autoridade de cumprir a própria justiça dos seus pedidos. Belphegor faz porque é preguiçoso e prefere outras pessoas para fazer o seu próprio trabalho. E nesse sentido, fazendo memória aos seus próprios soldados imperiais que tinham a alternativa, com exceção de Granite e Danraba, que eram fracos, porém não sabiam como usar a sua habilidade alternativa, que tinha uma diferença de Kondo, por exemplo, que era forte. Por quê? Ele tinha despertado a sua própria habilidade definitiva, a habilidade final dele. Mas pro Rimuru, que é o mais básico aqui, Danrada estava num nível igual ou um pouco mais baixo do que a Hinata no seu melhor momento. Então será que o Rimuru conseguiria dar essas habilidades definitivas para os seus subordinados, seus súditos? Rafael respondeu que é possível sim. Inclusive, usando o corredor de alma que ele tinha,
Ele tinha dado até outras habilidades aos subordinados mais capazes do Rimuru, mas se algum deles fosse especialmente poderoso e realizasse todas as condições adequadas, seria completamente possível desenvolver dentro de si uma habilidade definitiva. Então surgiu a última pergunta, de quem era Angramanio? Poderia ser um conhecimento completamente nascido de uma habilidade, ou uma habilidade com uma capacidade de exercer a sua própria vontade. Como por exemplo o Rafael, que pegou o corpo do Rimuru e usou esse corpo para torná-lo mais forte. E nesse sentido aí, não é como se tivesse uma vontade própria. Na verdade, era um pouco diferente. Assim como os serafins, que eles obedecem sem o seu livre-arbítrio, uma habilidade definitiva se manifestava pela vontade do seu portador. Portanto, os anjos, embora fossem grandes massas de energia, a verdade é que eles só seriam uma ameaça se o caso acontecer dos anjos atuais serem reencarnados em almas humanas e se essas almas acordassem e recebessem uma habilidade própria. Aí seria bastante perigoso. Fora isso, eles não eram ameaça. Então assim o Rimuru resolveu conceder presentes definitivos para os seus súditos, seus subordinados. O Rafael perguntou se ele queria fortalecer os subordinados promovendo as suas próprias habilidades. É claro que ele queria. Aqueles que estavam na metade da evolução iam poder se apoiar nisso, inclusive, e evoluir muito mais, para poder alcançar um novo nível de habilidades, como o caso do Zejon. A resposta para isso, obviamente, foi sim. Nesse momento, o Rimuru ficou nervosão, ele sentiu como se tivesse uma energia fluindo por todo o corpo dele, uma energia genealógica espiritual, e todos os seus subordinados estavam recebendo isso. E falou pro Rafael que até agora ele não tinha um nome, então ele queria dar um nome verdadeiro Da pro hora Rafael. esse Na verdade, daí, ele mano. chamava o Rafael só de mestre, né, durante todo esse tempo. Então ele queria dar Essa uma parte foi legal pro no Rafael resumo. em troca de ter ajudado ele por esse tempo inteiro, porque a gente sabe que todas as análises, tudo era feito pelo Rafael. Basicamente, ele fazia tudo sem nada em troca. Daí surgiu o nome Ciel. O Rimuru sentiu nesse momento como se o Rafael estivesse enlouquecendo de emoção dentro dele. E uma grande Ficou quantidade de feliz, hein? informação Nossa. começou a fluir dentro do Rimuru. Ciel ficou enquanto a tão voz do mundo feliz nessa anunciava, parte. Manas Ciel nasceu da habilidade definitiva Rafael. Só que esse anúncio ainda foi omitido pela Ciel. Por quê? O Rimuru se deu conta de que a Ciel conseguia ocultar a voz do mundo e só podia se sentir abençoado cada vez mais. Parece que uma decisão inocente mais uma vez se tornou uma coincidência, algo que havia o fortalecido coincidentemente. A gente sabe que durante toda a história de toda a existência de Tensura, o Rimuru foi o único e primeiro a ter dado o nome, a ousadia de dar um nome a uma habilidade definitiva. E depois ouviu a voz dela de dentro de si mesmo. Estava dizendo que era a Ciel, aquela que integra as habilidades humanas fiéis e apoiaria o seu professor e mestre na alma do Lorde Demônio Rimuru. O legal também é que o tom robótico que a gente via durante todo o anime sumiu. Ficou muito mais fluido do que antes, com uma voz mais afeminada. O Rimuru continuou sua sintetização de habilidades e, quase esquecendo entre as habilidades do Rimuru, ainda era guardada a síntese do dragão da tormenta Veldora. E o Senhor do Pacto Uriel também. Até porque agora o Rimuru também possuía o dragão de fogo Velgrind. E provavelmente, galera, também o Senhor da Caridade Hagel. O que fazia com que ele tivesse Caraca, 6 muitas habilidades diferentes. definitivas. Mas o Rimuru tinha medo disso, ele tinha medo de sintetizar elas, ele pensava que sintetizar as habilidades poderia ser algo perigoso, porque o Guy Crimson tinha comentado com ele algo sobre um conjunto de habilidades do pecado e a virtude. Mas aí a Ciel entrou no jogo e explicou pra gente que isso aí funcionava como uma coleção, e quando você completasse as 7 de cada filial, você poderia exceder os seus limites raciais. Para os demônios, nós estamos falando da habilidade do pecado, e para os anjos, a habilidade da virtude. O limite racial estava, no caso dos demônios, na sua árvore evolutiva, que estava selada. Já no caso dos anjos, era o seu livre-arbítrio, que ele simplesmente estava selado também. Se eles encontrassem as 7 habilidades da virtude, eles liberariam os anjos literalmente completamente. E agora, com o seu enorme poder mágico, criariam um exército máximo. E no caso dos demônios, era alguma coisa rara, como seres do diabo serem duques demônios no início, e não poderiam evoluir por conta própria a partir disso. Por isso que o Guy Crimson não consegue evoluir. É uma das coisas, né? O Rafael falou que é graças ao Rimuru ter nomeado o Diablo que ele conseguiu evoluir. Teve o seu limite racial removido e tornou-se logo o Senhor Demônio, o Lorde Demônio de fato. Então, se o Guy Crimson coletasse as 7 habilidades do pecado, todos os demônios desbloqueariam uma árvore evolutiva e poderiam vir a ser Lordes Demônios no futuro. Sendo assim, o primeiro em reunir os 7 habilidades simplesmente teria conquistado o mundo inteiro sem problemas. O único capaz de ter colocado tal restrição dentro desse mundo foi quem? Sem dúvidas, o Véu da Nava. Ele fez isso numa forma de igualar o campo de batalha ali, né, cara? De modo que trouxesse um equilíbrio entre os anjos e demônios. Porque não faz sentido um ser muito mais forte do que o outro. E a balança ia pender por mais um lado aí e já era, né? O mais fraco não ia sobreviver. Mas o ponto é que não parecia ser um obstáculo para o Rimuru.
Assim que ele encarregou a Ciel de fazer todas as evoluções, ao contrário das outras vezes, dessa vez a evolução foi agradável para ele. Não parecia que ele ia perder nenhum conhecimento no final das contas, e quando tudo começou, se iniciou a apresentação. Primeiro, a gente teve o Senhor da Sabedoria Rafael, o Rei da Gula Beelzebub, que foram sintetizados. O Rimuru estava incrédulo, sem um pingo de dúvida da Ciel, que ela usou a base da sua existência do Rafael para poder fazer a evolução e depois seguir a apresentação como se tivesse acontecido, tipo, nada, sacou? Começando pelo Rimuru, o próprio Rimuru. Uma espécie de slime supremo, título de Senhor Demônio, habilidades finais do Deus do Vazio Azatoth e o Senhor da Colheita Shunigurat. Primeiro, o título do grande Senhor Demônio que ele recebeu quis dizer que agora vários Senhores Demônios estavam sob o comando do Rimuru. Caraca, mas então tinha uma muito notícia foda. sobre todas as suas novas habilidades, das quais foram criadas a partir da habilidade definitiva que ele tinha. Embora parecia que ele pudesse usar quase todas as suas habilidades anteriores, na verdade a maioria foi consumida, e algumas até foram distribuídas, herdadas pelos seus subordinados. Em qualquer caso, o Rimuru tinha agora as principais, que eram o Deus do Vazio Azatoth, que contava com o consumo da alma, o colapso do vazio, o controle do espaço-tempo e a barreira multidimensional. E aí, quando a Ciel explicou as novas habilidades para o Rimuru, ele acabou notando que o Senhor do Vento Estelar não estava em nenhum lugar. Mas, por outro lado, nós tínhamos o Senhor da Colheita Shub-Niggurath. Essa habilidade carregava a criação de habilidades, a duplicação de habilidades, o banco de habilidades do passado, e também de tal forma poderia ser gerenciada todas as habilidades dos seus súditos à vontade. Então, basicamente, o Rimuru chegou num nível total na qual ele poderia trocar habilidades com cada um dos seus subordinados, e a gente sabe que subordinado não falta pra ele, né? Né? Inclusive, isso tornava ele muito mais forte do que ele era. Ele tinha um banco de dados de habilidade muito absurdo no caminho dele, e por causa disso foi muito bom a gente ter visto essa evolução da Ciel. Mas foi assim que ela realmente apareceu, e daqui pra frente ainda vai fazer o Rimuru se tornar muito mais forte do que ele sempre foi pra gente em todos os momentos, né? Até porque a análise da Ciel é muito mais precisa e mais rápida do que o Rafael analisava antigamente. Bom, galera, agora você que quer acompanhar sempre mais coisas de Tensei e mais evolução aí dos outros personagens, você tem que estar inscrito aqui no canal, cara, porque eu vou estar sempre trazendo aqui várias novidades dos animes, mangás, novels, tudo que tem direito pra você ficar por dentro, cara. Então, ativa esse sininho aí. Se você já tá inscrito e não tá com o sininho ativado, confere aí, pô. Vê aí se tá ativado. Se não tá, se inscreve e ativa, porque isso... Nossa, e dá pra ver, né, o quão incrível foi, né? Eu vi esse resumo da Light Novel, eu não tô lembrando qual volume que era. Mas eu sei que quando eu vi, cara, eu fiquei, nossa, perplexo. Eu achei muito foda mesmo. Porque a Ciel ficou um nível de felicidade tão absurda. Tipo, ela começou. Nossa, ela ficou muito feliz no momento que ela recebeu o nome dela. Porque, pô, pra ela o Rimuru era tudo, né? Basicamente o Rimuru é tudo pra ela. E no momento que o Rimuru pega e fala que vai dar o nome pra ela, e ela recebe o nome, nossa, ela fica com um nível de velocidade tão absurdamente gigante, cara. Ela começa a fazer tanta coisa pro Rimuru, as habilidades, ela começa, nossa, é muito legal, cara. Pra quem não viu o resumo, eu recomendo ver. Eu só não lembro qual resumo que era, se é 15, 14 ou 15 da Light Novel. Acho que é entre os 14 e o 15, se eu não me engano, que ela recebe o nome. E fica muito foda, cara, muito foda mesmo. Então eu recomendo muito pra quem não, pelo menos ver pelo menos esse resumo. Eu recomendo assistir o resumo desde a parte onde acabou o anime, né? Mas pra quem quer ver direto esse daí eu recomendo. Eu tenho no meu canal o resumo aí, se quiser só dar uma olhada lá. Mas ficou muito legal mesmo. Então eu recomendo muito alguém assistir. E de fato, nossa, tipo, muitos personagens do Rimuru ficaram muito mais poderosos depois que ela recebeu o nome, né? Porque ela foi recomendando pra cada subordinado dele 100 mil almas, né? Pra eles evoluírem. E ela foi falando os subordinados deles que estavam mais poderosos, que os que necessitavam das almas, tudo. Ela meio que enganou o Guy Crimson a receber mais almas também. Nossa, ela muito li. Nossa, ficou muito mais foda, mano. Muito mais foda mesmo. Mas foi bem legal ter visto. E realmente foi a Light Novel aqui o que ele trouxe. Já que tem base com o anime e tudo, né? Então de fato foi a Light Novel que ele trouxe aqui. Então foi bem legal ter acompanhado novamente. Apesar de eu já ter visto, foi legal ter revisto de novo o, a evolução da Ciel. Mas é isso aí, valeu por quem acompanhou até agora. Se gostou, só curtir, se inscreve no canal. Deixa nos comentários algum vídeo, uma música que queira que eu esteja reagindo, que eu vou estar trazendo pra dando uma olhada e reagindo, beleza? Eu vou indo nessa, falou, até a próxima e fui.